Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa terça-feira, dia 28 de junho, hoje celebramos a memória festiva de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu que viveu entre o século II e III da era cristã, um grande bispo, hoje considerado também doutor da igreja, um novo doutor da igreja. Ele, com sua sabedoria, foi o homem da paz, da unidade, um dos grandes pensadores da fé cristã. Que Santo Irineu nos ajude a continuar buscando a unidade da fé, a paz, por meio do nosso testemunho. E o Evangelho Mateus, capítulo 8, versos 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso, veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tendes medo, fracos na fé? Respondeu Jesus. Então, levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. E eles ficaram admirados e diziam: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, há um dito popular: Deus não dorme. Às vezes é usado até no sentido de ameaça, né? Deus não dorme porque Ele vigia sobre nós. Deus não dorme porque Ele pune quem às escondidas comete pecado, erros, desvios. Mas é sábia essa intuição. Deus não dorme porque Ele cuida de nós. Deus não dorme porque Ele vigia sobre nós. Como a mãe vigia o filho, como o porteiro cuida da porta, Deus vigia a nossa vida. E o Evangelho de hoje parece o contrário, porque Jesus está no barco com os discípulos, a tempestade é forte, as ondas se dão contra o barco, e Jesus parece dormir. Os discípulos, claro, desesperados, vão até Jesus e pedem: Senhor, estamos perecendo, acorda e salva-nos. E Jesus diz: homens fracos na fé, homens de pouca fé. Olha, podemos pensar essa tempestade com a nossa vida cotidiana. Quantas vezes as crises, as adversidades da vida acabam sendo como um mar bravio, como ondas fortes, como tempestades que dão contra a nossa vida. E muitas vezes parece que Jesus dorme. Rezamos, pedimos, e parece que Ele não nos escuta. Podemos pensar também a barca da igreja. Quantas adversidades, quantas crises, quantas perseguições a igreja enfrenta. Santo Agostinho chegava a afirmar que a igreja cresce em meio às perseguições do mundo e às consolações de Deus. Porque é sempre esse remar
contra a maré. Mas é interessante perceber que mesmo repreendendo a falta de fé dos seus discípulos, Jesus acalma o vento e o mar. Somos sim homens e mulheres fracos na fé. Quantas vezes deixamos Jesus dormir em nossas vidas? Quantas vezes esquecemos que no nosso barco Jesus vai conosco? E por isso não precisamos temer as tempestades. Podemos enfrentar as adversidades da vida com a cabeça erguida, porque Deus está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas a nossa fragilidade na fé faz com que pensemos que Jesus está dormindo. Então, talvez fique bem hoje, nós diante de tantas situações que passamos, ir até Jesus e dizer: Senhor, acorda, pois estamos perecendo. Senhor, não durma em minha vida, para que as tempestades, as ondas, não venham me afogarem, não venha a naufragar o meu barco. E se Jesus está acordado em nossa vida, certamente o mar ficará mais calmo. Então vamos pedir hoje essa graça ao Senhor, que nós possamos perceber que Deus não dorme, que Ele vigia, que Ele cuida de nós. E por isso não precisamos ter medo das adversidades, mas ao contrário, com coragem, com esperança e fé, vencer cada uma delas, pois Jesus está no barco conosco e está acordado. Está no barco conosco, cuidando de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.